Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Uma satisfação, uma alegria podermos estar uma vez mais no Templo Central para participarmos do momento de adoração, gratidão, louvor, ações de graça ao nome do Senhor pelos 52 anos da banda Clarins de Sião. Deus abençoe os musicistas que fazem parte desta banda, ao maestro irmão Viana, aos parceiros, aqueles que apoiam, Deus abençoe. Eu louvei a Deus no meu íntimo pela ideia que o irmão Viana trouxe aqui, de ir para as ruas levar isto, porque a sociedade como um todo pensa que os evangélicos são um bando de doido que só pede dinheiro, não é verdade? E não imagino que nós temos aqui dentro um incentivo muito grande à cultura através da música. Deus abençoe. Eu penso que, se não é, se já o for, me perdoem, porque aí eu estou desinformado, mas penso que uma banda com 52 anos já deveria, se já não o faz, parte do patrimônio cultural do nosso município. Não é? Pela história, pelo exemplo, que Deus abençoe vocês e continue sendo instrumentos de Deus para abençoar a igreja, a sociedade, de uma forma especial. Deus abençoe. Dentre os musicistas, tem alguém que já foi minha ovelha, Jeremias. Está ali, Deus abençoe. Jeremias foi já ovelha quando nós participamos ou pastoreávamos na cidade de Biguaçu. Já era músico na banda lá também. Deus abençoe o Jeremias, todos os componentes. Pastor Daniel dos Santos, uma alegria estar aqui. Sua esposa, a irmã Dagmar. Se eu falei errado, eu sempre erro o nome dela, me perdoe. É isso, né? Deus abençoe. Uma alegria estar com o servo do Senhor. Pastor Adilson, evangelista irmão Alcidinei, que está aqui à minha retaguarda. Pastor Joel, pastor Daniel Martins, pastor João. Enfim, todos os servos do Senhor que aí estão. Uma satisfação muito grande poder estar. Eu brinquei à tarde que eu primeiro assistiria uma parte do final da Copa das Confederações e viria para cá. Mas o meu atraso não foi por isso, não. Eu dei abertura no culto na Tapera e depois vim para cá. Tá bom, irmãos? Então, não assisti nenhuma parte do jogo, não, para o atraso assim não ficar meio suspeito, né, Xará? Deus abençoe. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 22. Eu pensei muito esta semana sobre o que pregar aqui, e muitos textos me vieram sobre louvor, sobre adoração. Muitos assuntos passaram pela minha mente, como aquele texto de Davi tocando, o espírito mau saindo, salmos, vieram muitos textos. E até mesmo pensei em trabalhar a temática do encontro de bandas que aconteceu ontem, sobre espiritualidade, aquela coisa toda. Mas orando ao Senhor, Deus me deu uma palavra que, num primeiro instante, parece fugir muito do tema da noite, que é o aniversário da banda, mas que a posteriori, quando nós formos meditando naquilo que Deus for nos falando esta noite, perceberemos a conexão entre a vida, a expressão da religiosidade
e a nossa adoração, nosso louvor, através daquilo que queremos compartilhar com a igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 22. Deus abençoe os irmãos presentes a este culto. Muito agradecido pelo carinho da banda, pelo nosso nome. Me senti lisonjeado. Muito obrigado. Pastor Marco Aurélio, meu amigo, está ali, Deus abençoe. Atos 27, 22. Mas agora vos ademoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Mas agora vos ademoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Eu não sou muito ligado a esse tipo de artimanha. Diga isso, fale isso para o seu irmão, mas de vez em quando eu gosto de quebrar o protocolo. Então você diga aí para a pessoa que está do seu lado, para a gente começar a trabalhar nesse texto, diga para ele: perca o navio, mas salve as pessoas. Esse é o tema que nós vamos trabalhar esta noite. Perca o navio, mas salve as pessoas. Minha alma foi tocada profundamente por Deus há uns 60 dias atrás com esta palavra. Confesso que Atos 27 já esteve muitas vezes nos meus lábios para pregar em diferentes ocasiões, em diferentes lugares. Não me julgo melhor do que ninguém, mas quando leio Atos 27, parece, junto ao 28, parece isso aqui ser uma fonte de mensagens. Há iluminações e verdades belíssimas que estão evidenciadas nas palavras destes capítulos. Atos 27 fala de uma viagem, a viagem de Paulo a Roma. Os senhores são sabedores, conhecedores das Escrituras, que quando Paulo chega a Jerusalém em sua terceira viagem missionária, ele é preso. E no testemunho perante Herodes Agripa, por ser cidadão romano, apela para Roma. Há um desejo no coração de Paulo de chegar a Roma. Embora perceba-se, pelo que nos escreve Lucas, que a intenção de Herodes era soltar a Paulo, porque as acusações eram infundadas, diante da sua apelação para o superior tribunal em Roma. Então, Herodes não tem mais o que fazer por Paulo e coloca-o nas mãos da guarda romana. E passa-se alguns meses, Paulo preso em Jerusalém, até que preparam-se para a viagem que começa no capítulo de número 27. Um comandante, um centurião por nome Júlio, está responsável, 276 passageiros estão a bordo do navio e começam a viagem. E esta viagem vai ser tempestuosa na sua maior parte do percurso. Algumas verdades começam a chamar a minha atenção para nos introduzirmos no assunto desta noite. A primeira é que todos nós escolhemos o destino da viagem. Todos nós podemos escolher aonde queremos chegar.
Mas o que acontece durante o trajeto, ninguém escolhe. Todos nós escolhemos aonde queremos chegar. Mas os acontecimentos do trajeto, nós não temos a liberdade de escolher. Salomão já dissera que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Amém. O sonho de Paulo era ir a Roma. Ele quer chegar a Roma. Ele vai a Roma, mas vai ter naufrágio, vai ter tempestade, vai ter naufrágio, vai ter refúgio numa ilha bárbara, vai ter víbora pegando na mão, vai ter uma série de incidentes que não tem como programar, como agendar. Nos pegam de surpresa estes incidentes. A segunda verdade, para nós nos introduzirmos, é que a nossa vida é figurada por muitas vezes como uma viagem. E na maioria das vezes, tempestuosa. John Bunyan escreveu o famoso livro Peregrino. E ele descreve a vida na imagem de um homem que sai de um determinado lugar rumo ao paraíso, numa peregrinação cheia de conflitos e desafios. Homero, um dos grandes escritores da Idade Antiga, no livro Odisseia, um clássico da literatura mundial, descreveu a vida como uma viagem. A viagem de Paulo não é apenas uma relação, uma narração histórica na Bíblia. Esta viagem de Paulo é uma alegoria da nossa vida. É um símbolo daquilo que nós passamos no dia a dia. Uma dramática realidade com muitas lições oportunas. A vida é uma viagem, mas não é uma viagem tranquila. É uma viagem cheia de incidentes, percalços, tempestades, desafios, espinhos. A terceira verdade que eu aprendo à luz de introdução nesta palavra é que mesmo quando estamos no centro da vontade de Deus, passamos por tempestades. Parece paradoxal com a nossa fé. Parece contradizer com a nossa crença. Mas a verdade é que mesmo no centro da vontade de Deus, enfrentamos tempestades e desafios. Pastor, quer dizer que Deus estava nesse negócio de Paulo ir a Roma? Sim, senhores. Era desejo de Deus. Paulo, ou Deus, em Atos 23:11, vai dizer para Paulo: eu quero que tu testemunhe da minha palavra em Roma. É verdadeiro o sentimento de Deus. Mas mesmo no centro da vontade de Deus, enfrentaremos tempestades. A quarta verdade, título de introdução, e eu deixei esta por último para aí começarmos a mensagem, é que eu disse que no começo que nós pegamos a viagem, traçamos o destino, não sabemos o que vai acontecer no meio, porque isso não está no nosso controle. Então isso me dá a quarta verdade da introdução. Mesmo que o navio da nossa viagem fique fora do nosso controle e acidentes não programados aconteçam, nada na nossa vida está fora do controle de Deus. Eu vou repetir. O navio pode estar fora do nosso controle. Situações não programadas podem acontecer. Coisas inesperadas podem nos suceder. Surpresas desagradáveis podem acontecer. Eu posso ficar surpreso. A vida pode me escapar do controle.
Nada pega Deus de surpresa e nada está fora do controle de Deus. Diga glória a Deus por isso esta noite. Eu quero lhe convidar a observar comigo alguns fatos desta escritura. Atos 27:4 diz que eles começaram a viajar e logo a viagem que parecia tranquila começou a acontecer e a soprar uns ventos contrários. A viagem parecia segura e tranquila. O barco era bom. A tripulação, o comandante e os marinheiros preparados. Os passageiros pareciam estar em segurança absoluta. Mas logo começaram os ventos contrários. Você já percebeu que quando você começa um projeto na direção de Deus, parece que imediatamente alguma coisa começa a soprar contrariamente à sua vida e você parece perder o rumo? Ventos contrários. Capítulo 27, versículo de número 8, diz que eles chegaram a um lugar chamado Bons Portos. Esse lugar chamado Bons Portos, que já foi alvo de muitas reflexões da minha parte, era uma baía perto de Laceia, na costa sul de Creta. Nada mais do que uma baía de pescadores. Uma vila sem muitos atrativos. Como era costumeiro ter em portos no mundo antigo, cidades portuárias, das rotas marítimas, dos negócios que vinham da Índia para o Oriente, era costumeiro ter nestes portos uma boa adega de vinhos, um bom lugar de pernoite, e também era costume ter ali uma casa de meretrício para a diversão dos homens. Bons Portos não tinha nenhuma coisa nem outra. Era um lugar terrível e não dava exatamente para permanecer ali aos olhos humanos. O problema e a questão é que quando eles chegam em Bons Portos, Paulo diz assim: vamos ficar por aqui. Aqui é o lugar de nós passarmos o inverno. Se nós continuarmos a viagem, nós vamos perecer no caminho. Permaneçamos em Bons Portos. Sabe o que significa Bons Portos para nós? É que em meio à nossa viagem, Deus sempre prepara um lugar para nós passarmos o inverno da nossa alma espiritual. Agora, é interessante que em Bons Portos Deus sempre nos dirige a uma direção apontada. O problema é que de Bons Portos dá para ver quase que do outro lado Fênice. Fênice é um porto com todos os predicados de ficar o inverno. E os comandantes, e o piloto, o comandante e toda a tripulação eram da opinião que deveriam chegar a Fênice. Esse é o problema, é que a gente nunca se contenta com o lugar que Deus prepara. A gente sempre quer o outro lado, a gente sempre quer o outro lugar, a gente sempre se encanta com Fênice. E a gente diz, nós vamos para Fênice. Nós somos tentados em Bons Portos a sairmos da direção de Deus e irmos invernar em Fênice, onde aparentemente é mais apropriado. O problema é que quando nós encontramos resistência do inimigo no centro da vontade de Deus, parece que Bons Portos perdeu a graça. Parece que o lugar que Deus preparou não é atrativo o suficiente para os nossos sonhos e para o nosso pernoitar ou o nosso invernar. Então a gente diz, vamos a Fênice. Fênice é mais atrativo. Esse é o problema dos cristãos da presente época. Em busca de um lugar mais atrativo, muitos estão fazendo como Ló, armando as suas tendas perto de Sodoma e Gomorra, e estão sucumbindo diante da tentação. Pelo amor de Deus, não saia de Bons Portos, permaneça onde Deus preparou para você passar o inverno da sua alma. Quem pode glorificar a Deus por esta verdade esta noite? O problema é que em Bons Portos também
Nós somos tentados a dar mais ouvidos à experiência humana do que à voz de Deus. Atos 27:11 diz que o centurião acreditava mais no piloto do que naquilo que Paulo dizia. Aliás, quem em bom senso vai dar ouvido para um prisioneiro ao invés de ouvir o piloto? Somos tentados a ir na voz da maioria. E aí preferimos correr em vez de esperar em Deus. Preferimos os conselhos da sabedoria humana à voz de um homem de Deus. Preferimos o conforto dos abrigos distantes ao cuidado indiferente de Deus no lugar que parece inapropriado. Por darmos ouvidos àqueles que não têm a direção de Deus, nós preferimos contar com a sorte do que dependermos da sabedoria divina que controla todas as coisas na nossa vida. Por não darmos ouvido ao que Deus tem para nós, preferimos confiar em falsas aparências a optar pelo bom senso. E no primeiro momento, quando eles saem de bons portos, parece que tudo vai tranquilamente bem, obrigado. E eles disseram, Paulo estava doido. Está tudo bem. O problema da gente é que a gente acha que quando tudo está bem, é sinal de que Deus está dizendo, parabéns. E a bonança nem sempre é sinal de que Deus está provando. Eu vou repetir porque é forte. A bonança nem sempre é sinal de que Deus está indo com a nossa cara, de que Deus está aceitando o nosso culto. A calmaria nem sempre é sinal de que Deus aceitou o nosso louvor e a nossa adoração. A ausência de tribulações e tempestades nem sempre é sinal de que Deus está aprovando o meu estilo de vida e a minha conduta. Nem tudo são flores quando se fogem dos propósitos de Deus. O que parecia a princípio ser uma boa decisão, transformou-se num verdadeiro pesadelo. Porque se antes de chegar em bons portos havia ali apenas uns ventos contrários, a Bíblia diz que não muito depois deles saírem, começou um euroaquilão, que era exatamente uma tempestade muito forte, uma espécie de furacão, um vento brando, um tufão de vento. O euroaquilão vem destruindo tudo que encontra pela frente, e aí agora o navio ficou já fora do controle, as coisas fugiram do controle, a vida ficou fora e de ponta cabeça. Há tempestades que nós poderíamos ter evitado se tivéssemos permanecido no lugar que Deus preparou para permanecermos o inverno. Há ventos na nossa vida que a gente pode evitar se permanecer no lugar aonde Deus preparou. Há tempestades na nossa vida que a gente não precisa passar se ao invés de enrumarmos a nossa teimosia, nós pararmos no lugar aonde Deus diz pare, não viaje. Eles poderiam ter evitado o euroaquilão. E é aqui que a mensagem começa. Que eles perderam tudo. 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 Até mesmo a direção. Porque eles não viram o sol e as estrelas. E observem comigo. Observem comigo. Que eles saíram para chegar a Fênice. Mas eles nunca chegaram a Fênice. Cuidado com o que você deseja. Cuidado com o que você sonha. Aprenda a se contentar com o lugar que Deus preparou para você. Dá para dizer amém? Eles perderam tudo. O texto diz no versículo de número 20... que eles ficaram muitos dias sem ver o sol e as estrelas, ficaram sem direção. Numa época que não havia bússolas, não havia GPS, não havia rádio, Sérgio. O sol e as estrelas era a direção das navegações. Muitos dias perderam a direção, não sabiam aonde estava.
sem caminho. A Bíblia diz que há 2 lugares que não existem caminhos: o mar e o deserto. Isaías 43:19 diz que Deus prepara caminho no deserto. Você perdeu a oportunidade da glória a Deus. E Naum capítulo 1, versículo 3 diz que na tormenta, lá no mar, Deus tem o seu caminho. Aí você vê que no meio de tudo isso, a tempestade, o euraquilão, aquela força de vento, sem direção, não sabendo para onde ir, eles têm 276 passageiros a bordo. Quantos passageiros? 276. A partir do momento que o euraquilão bate, eles não enfrentam nenhuma situação para salvar os 276 passageiros. Nenhuma. Eles fazem pelo menos 5 ações para salvar o navio. Nenhuma para salvar as pessoas. 5 atitudes para salvar o bem material, o navio. Nenhuma atitude para salvar as pessoas. Isso me chocou quando eu li o texto. E olha que eu já li esse texto algumas vezes. Versículo 16 diz que eles recolheram a bordo o barco salva-vidas, a primeira atitude. Versículo 17 diz que eles cingiram o navio. Um mergulhador mergulhou, passou cabos por baixo do casco para manter as tábuas unidas ou amarradas à proa, da proa à popa, por cima do convés, a fim de se evitar que o barco ou o navio se quebrasse ao meio. Ainda no versículo 17 diz que eles arriaram os aparelhos, ou seja, as âncoras flutuantes. Para agir, as âncoras agiam como freio, pegavam na areia lá no fundo do mar e algo firme seguravam o navio para que as ondas não levassem o navio com força. Não adiantou. A Bíblia diz no versículo 18 que para salvar o navio, jogaram parte da carga do navio no mar. No versículo 19 diz que lançaram fora o máximo possível de equipamentos do navio. 5 coisas eles fizeram. Nada disso adiantou. Tentaram de todos os jeitos, em meio à tempestade, salvar o navio, que era o seu bem material, aquilo que era palpável, aquilo que dava para usufruir. E esse é o nosso problema em meio à tempestade. É que quando ela sopra na nossa vida, a gente faz de um todo para tentar salvar a casa, para tentar salvar o carro, para tentar salvar o casamento, para tentar para tentar salvar a empresa, para tentar salvar a casa da praia, a poupança que está no banco. A gente luta de todos os jeitos e de todos os meios para tentar salvar aquilo que é bem material. Aí no meio daquela tempestade não tinham direção nenhuma, todo mundo fazendo tudo para salvar o barco. Paulo se levanta e diz assim: gente, parem de se esforçar, vocês precisam ter bom ânimo, porque o navio vai se perder, mas a vida de vocês não vai se perder nenhuma. Sabe qual que Paulo está dizendo nas entrelinhas? Pare de se preocupar com as coisas, se preocupe com as pessoas. Pare de lutar em busca daquilo que não vale a pena ser vivido e lutado. Lute por aquilo que vale a pena, pelo sorriso nos lábios da esposa, pelo brilho nos olhos do filho, pelo seu matrimônio. Lute por aquilo que realmente vale a pena. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se eu não pernoito em bons portos, e se começo a navegar para a fênix, para fora da vontade de Deus, isso significa que ninguém está indo a Roma fazer o que era para mim fazer. E se ninguém está indo a Roma fazer o que é para mim fazer, porque eu peguei o navio e estou levando para outro lado, significa que alguém está tentando salvar alguma coisa que não aquilo que realmente importa para os olhos de Deus. E não é de se assustar
que Deus envie o vento para tirar o nosso chão e dizer: você chega sem barco, mas você chega em Roma. Você não quis ficar no lugar onde onde eu preparei para você, como um estágio preparatório antes de chegar no destino final. Você não quis, você resolveu continuar a viagem. Eu tiro tudo que te dá segurança na viagem e te levo para Roma do pior jeito possível. Você vai sofrer o naufrágio, você vai ser picado por uma víbora, mas eu te coloco de volta nos trilhos da minha vontade, da minha direção. Perca o navio, mas salve as pessoas. É o que Deus está falando esta noite. Devemos nos lembrar que as coisas, o navio, as coisas, a casa, o carro, o dinheiro, a empresa, os bens que nós temos, só são ferramentas que Deus nos dá para chegarmos no destino da nossa viagem. E que estas coisas não podem tomar o nosso coração. Paulo sentia o peso. E ele teve a certeza da parte de Deus de que o navio se perderia, mas a vida de cada uma das pessoas seria poupada. O precioso navio de alguém iria afundar. Mas Paulo encorajou dizendo: nós vamos continuar vivos. A essa altura da mensagem eu faço menção de Mateus capítulo 16, versículo 26. Pois que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. Eu recebi um convite há dias atrás para pregar num congresso de senhoras na cidade de Jaru, no estado de Rondônia. Aliás, os meus companheiros sabem que quase todos os meses, com a bênção do pastor Juvenil, a gente está numa ponte aérea, Florianópolis, Rondônia, Florianópolis, Pará, Florianópolis, em algum lugar. Eu louvo a Deus por isso. E aí a coordenadora do evento lá em Jaru disse assim: pastor, o senhor vai pregar para nós na sexta, no sábado e no domingo à noite. Mas há 4 igrejas da região, irmã Edilis, que querem que o senhor ministre segunda, terça, quarta e quinta-feira. Cada noite em uma cidade, uma igreja. E eles falaram para mim que era para agendar o senhor para estas noites. E eles dariam, eu não estipulo nenhum valor para pregar o evangelho. Aí a irmã dizia: mas eles vão dar para o senhor uma oferta por noite de R$1.000. Irmão, a gente profetiza, interpreta, faz tudo por, né? Dinheiro motiva. Aí eu olhei e disse: qual é a data? Eu olhei a data, segunda-feira, 27 de maio. É o aniversário da minha primogênita. Aí eu disse: não é possível. Eu só posso pregar no congresso de senhoras em Jaru se a irmã me prometer colocar em Florianópolis segunda-feira ao meio-dia. Eu preciso estar em casa segunda-feira ao meio-dia. Ela perguntou por quê. Eu digo: é o aniversário da minha filha. Vai fazer 11 anos. Mas dia 27, ao meio-dia, eu preciso estar em casa. Para passar a tarde e parte da noite com a minha filha, comemorando o seu aniversário. Mas pastor, são R$1.000 por noite. A minha filha vale mais do que isso. Eu perdi R$4.000. E vim para casa. Cheguei em casa meio-dia, almocei, nos preparamos, e aí fizemos um programa de acordo com o nosso dinheiro, com aquilo que podia. Passamos a tarde no Iguatemi. E aí vai comprar sorvete na McDonald's, vai comprar fondue de morango com chocolate. Ela atorou o bolso do pai aquele dia.
vai na loja, compra uma roupa, presente e tal, e passeia, e vai, e brinca, e vai, e tal, e ri, se diverte. Eu cansado a noite inteira em aeroporto, conexão, pregando e tal. Quando chegamos em casa, aí para finalizar, a noite passou no lanche do McDonald's, você compra um lanche desse tamanho, você paga uma conta desse, né? E aí, cheguei em casa, ela olhou para mim, com um brilho nos olhos, e disse: papai, foi o melhor aniversário que eu tive. 4.000 não pagavam aquele brilho nos olhos. Deus veio hoje à noite no aniversário da banda dizer para a gente parar de se preocupar com as coisas que não valem a pena. Perca o navio. Não espere Deus bagunçar o seu navio para você entender isto. Lute pelo seu relacionamento. Salve o seu casamento. Salve as pessoas. Passe mais tempo com a família. Talvez a hora extra não vai compensar se você perder e roubar, ou perder o brilho no olhar dos seus filhos. Não vai compensar aquela poupança rica no Banco do Brasil, ou no Santander, ou sei lá onde você está guardando esse dinheiro. Não vai adiantar se o seu filho se perder da vida e caminhar para um rumo totalmente diferente, distante de Deus, porque o pai vem na igreja, mas está lutando apenas para salvar o navio. Por favor, dê marcha ré hoje na sua embarcação, salve as pessoas, lute pela sua família, corra atrás do que vale a pena verdadeiramente. Meu Deus. Eu não falo de perder a salvação, eu não falo de deixar de cultuar a Deus, eu não falo de passar menos tempo na igreja. Não, mas eu falo de lutar por aquilo que vale a pena. A nossa família, a nossa saúde, a nossa espiritualidade, trazer o nosso instrumento, e não é por qualquer coisinha, parar de tocar, de louvar a Deus. Corre atrás do que realmente vale a pena. Se envolva com os céus, se envolva com o reino de Deus, corra pela sua família. É o que Deus está falando para nós aqui hoje. Dá para você levantar sua mão e glorificar a Deus e dizer: eu estou entendendo esta palavra. Eita. Perca o navio, mas salve as suas amizades. Perca o navio. É bom ter amigos. É bom ter amigos. A vida não tem graça se a gente partilhar dela sozinho. É bom ter verdadeiros amigos. É bom ter gente com quem dividir a vida. Aliás, cristianismo não é isolamento como andam querendo alguns crentes modernos. Eu vou ser crente só em casa, tá bom demais, e domingo à noite ninguém me vê chegar, ninguém me vê sair. Não. Salve as amizades, você está correndo atrás do que não vale a pena. Lute para ter amigos. Se eu passar um tempo do meu ministério em Florianópolis, mas eu não construí amigos aqui, eu perdi a vida e o tempo aqui. Eu preciso parar de me preocupar. Eu não vim fazer pezinho de meia, nem ganhar um bom salário. Eu vim fazer amigos, lutar em cima daquilo que vale a pena, ganhar almas para Jesus, pregar o evangelho, glória a Deus. Eu quero perder o navio, não me importa, mas eu quero que as pessoas ao meu redor digam: estou sendo edificado, estou sendo abençoada, a vida dele é uma bênção para mim. Quem pode adorar a Deus comigo esta noite? Perca o navio, mas salve sua família. Qual foi a última vez do almoço de domingo que vocês partilharam juntos? Qual o último jantar juntos ao redor da mesa? O último passeio do shopping? Sabe, eu tenho dito lá na Tapera que para alguns de nós que moramos aqui nessa ilha, vamos ser sinceros, paradisíaca, quando nós chegarmos no céu, Deus vai olhar para a gente e vai dizer assim: manezinho burro, você só correu atrás do dinheiro, eu te coloquei numa ilha encantadora. Depois do culto, volte a andar na beira-mar, molhe os pés na areia, ande com os pés na areia e molhe nas águas do mar. Volte a brincar jogando água na sua esposa. Pastor, já faz 30 anos
pastor, que a gente fazia isso quando namorava. Ela está sentindo falta disso. Você está perdendo, está correndo atrás do navio. Eu estou falando das coisas simples da vida que valem a pena. Porque do que adianta ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Pergunte aí para quem está. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Você está entendendo? Perca seu navio. Salve os pequenos momentos de alegria. Salve as surpresas da vida. Salve o desafio de participar. Eu termino a palavra aqui esta noite. Não vim com uma revelação nova. Eu vim com algo que Deus me impactou durante esta tarde. Aleluia. Dizendo, diga para a minha igreja, correr atrás do que realmente vale a pena. Fique em pé que eu quero orar por você. Kalahabasuri akalashai. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora é claro que eu não estou dizendo para você parar de trabalhar. Não. Mas de correr atrás daquilo que é importante. Amém? Amém. Você está perto da sua família? Você está perto da sua família? Se não estiver, corra em 2 minutos. Corra para perto da sua família agora. Eu quero orar. Marido, diga para sua esposa aí, eu não vou perder o navio não. Aleluia, aleluia. Eu não vou esperar Deus bagunçar com o nosso navio. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Esses dias foi um outro exemplo lá em casa. Eu tenho um filho de 7 para 8 anos. E aí eu precisava visitar uma das congregações do setor, levar uma palavra. E ele chegou da escola, a gente tomou café junto, eu entrei no banheiro, no quarto. Eu preparei, quando eu saí da porta, ele me viu de terno e gravata e entrou para o quarto dele, triste. Isso não pode, o que está acontecendo? Eu bati na porta, pedi licença, entrei, 7 anos. Ele disse, o senhor vai para o culto de novo? E eu disse, sim, papai precisa. É que eu queria brincar um pouco com o senhor hoje. E a lágrima, os olhinhos encheu de lágrima e correu aqui. Espere lá, o culto pode esperar. Tirei a gravata, o paletó, peguei o telefone, liguei para um outro presbítero e disse, atende lá para mim. Posso, pastor? Vou, estou sentindo, Deus até me deu a mensagem. Eu disse, amém, vai lá e pregue no meu lugar. E passei das 7 da noite às 11 da noite brincando no quarto com meu filho. E carrinho ia para lá e carrinho vinha para cá. Aquele brilho, aquele abraço, aqueles beijos na face, não tem preço que pague. Perca o navio. Salve as pessoas. Tire mais tempo para estar com a sua família. Fique mais perto desta pessoa que você conquistou na sua juventude. Os anos do sofrimento vieram, hoje tem uma ruga. O corpo já não é mais o mesmo. Mas tudo que vocês têm, ela lutou para ter ao seu lado. Valorize, não troque por outra. Fique com ela, perca o navio, salve as pessoas. Quem sabe transações financeiras podem esperar. Negócios para sua empresa podem ficar para o próximo ano. Sua família não pode esperar. Salve sua casa esta noite. Quem está entendendo, diga glória a Jesus. Feche os olhos que eu quero orar.
Ó Deus e Pai, a palavra que Tu colocastes em meu coração para ministrar esta noite, eu ministrei pelo Teu Espírito. É uma palavra simples, objetiva, para uma noite como esta. Eu não vim aqui esta noite provocar emocionalismo barato na vida dos meus irmãos. Não é esse o objetivo. Eu não vim aqui trazer uma revelação diferente, até porque eu não a possuo. Eu vim aqui com aquilo que Tu me destes, para advertir aos meus irmãos de que nós não podemos correr atrás daquilo que se perde com a tempestade, que na hora da tempestade não podemos nos preocupar em salvar os bens materiais, mas que nos preocupemos em salvar a nossa família, as nossas amizades, o nosso casamento, os nossos filhos. Nos ajuda, Senhor, nesta sociedade materialista, individualista, que só pensa em si mesmo e que só corre atrás das coisas materiais. Nos ajuda a valorizarmos os relacionamentos, a socorrermos e a salvarmos as nossas famílias, o nosso casamento, os nossos relacionamentos, a irmos atrás dos valores que não se perderão com a vida, mas que permanecerão pela eternidade. Porque não adiantará nada nós ganharmos muito dinheiro se perdermos a família. Não adiantará muita coisa se termos sucesso em uma carreira, quer seja ministerial, profissional, política, secular, em qualquer área, se nós fracassarmos como família, como casamento, como amigos nos nossos relacionamentos. Ajuda-nos a colocarmos a vida no trilho certo, na direção certa, na conduta certa, e a glorificarmos o Teu nome. Em nome de Jesus eu te peço, a glória de Deus, a glória de Deus. Eu vou pedir para você repetir o que você repetiu no início, a dizer para algumas pessoas ao seu lado: perca o navio, salve as pessoas. Aleluia. Aleluia, eu sinto a direção do Espírito Santo aqui. Eu vou profetizar enquanto o pastor pode ministrar o louvor. Eu estou profetizando agora aqui que famílias estão sendo restauradas pelo poder da palavra. Que casamentos que estavam por uma corda bamba, que vieram e que estão assistindo pela internet esta noite, estão sendo salvos agora pelo poder da palavra. Minha família está nas mãos de Deus. Minha família está nas mãos de Deus. Minha família está nas mãos de Deus. Eu não posso me dar o capricho que confia nos homens daqui. Sem Tua graça, Senhor, não, pois eu confio só em Ti.